Hoje eu vou te mostrar por que apenas Dumbledore tinha uma Fênix, e a resposta é muito mais interessante do que a maioria dos fãs imaginam. Seja bem-vindo à Sala Precisa, tudo que você precisa estar aqui, então já deixa o like e se inscreve no canal. Você já percebeu uma coisa estranha? No universo de Harry Potter existem milhares de bruxos ricos, poderosos, famosos, mas apenas um deles possuía uma Fênix. Exatamente, Dumbledore. E isso fica ainda mais estranho quando você descobre que uma Fênix é provavelmente a criatura mágica mais valiosa do mundo bruxo. Suas lágrimas curam ferimentos, suas penas são usadas em algumas das varinhas mais poderosas já criadas, como por exemplo a varinha de Harry, a varinha de Voldemort. Ela pode desaparecer e reaparecer aonde quiser, e ainda renasce das próprias cinzas. Então surge uma pergunta óbvia: se uma Fênix é tão incrível, por que ninguém mais tinha uma Fênix? A resposta é muito mais interessante do que você imagina. O problema é que nunca foi encontrar uma Fênix. O problema era ser escolhido por uma. Mas existe uma pergunta que ninguém quase faz: se as Fênix são tão raras, como Dumbledore encontrou Fawkes? A resposta é surpreendente, porque os livros nunca explicam exatamente como os dois se conheceram. Nós sabemos que Fawkes já estava ao lado de Dumbledore há muitos anos, mas nunca recebemos uma história oficial mostrando o primeiro encontro entre eles. E é isso que abre espaço para uma possibilidade muito interessante. Se Dumbledore não encontrou Fawkes, e se Fawkes encontrou Dumbledore? Pensando em tudo o que sabemos sobre as Fênix, essa hipótese faz bastante sentido, porque elas não parecem criaturas que são capturadas. Elas parecem criaturas que escolhem. Talvez em algum momento do passado Fawkes tenha enxergado algo em Dumbledore que nenhum outro bruxo possuía. E isso leva a uma pergunta ainda mais importante: o que exatamente uma Fênix procura em seu companheiro? As informações oficiais sobre a Fênix dizem que elas estão entre as criaturas mágicas mais difíceis de serem domesticadas. Mas existe uma palavra importante aqui: domesticadas. Porque isso sugere que alguém conseguiu dominá-las? Só que olhando para um comportamento de Fawkes, parece que aconteceu exatamente ao contrário. Fawkes nunca agiu como um animal de estimação. Ela aparecia quando queria, e lá ia embora quando queria, e tomava suas próprias decisões. Na Câmara Secreta, por exemplo, ela não apareceu porque recebeu uma ordem, ela apareceu porque decidiu ajudar Harry. E isso já nos mostra uma coisa curiosa: uma Fênix não parece obedecer poder, ela parece responder a outra coisa. Mas antes de descobrir o que é essa outra coisa, existe um detalhe sobre Dumbledore que quase ninguém percebe. Durante toda a história, Dumbledore foi cercado por pessoas extremamente poderosas, como por exemplo Voldemort, Grindelwald, Snape, McGonagall e Harry. E mesmo assim Fawkes escolheu ficar ao lado dele. Mas por que será? A maioria dos fãs responderia que é porque Dumbledore era poderoso, mas essa teoria tem um problema enorme. Se o poder fosse fator principal, Voldemort também teria uma Fênix. Ninguém foi mais obcecado por poder do que Voldemort. Na verdade, tudo que uma Fênix representa parece ser o oposto de Voldemort. As Fênix estão associadas à renovação, sacrifício, esperança, lealdade. E existe uma cena que praticamente confirma isso. Lembra quando Harry estava na Câmara Secreta? Ele estava sozinho, sem ajuda, sem saída. E naquele momento ele declarou sua lealdade a Dumbledore. Foi exatamente nesse instante que Fawkes apareceu. E é aqui que surge outro mistério. Se Fawkes apareceu para ajudar Harry, será que Harry poderia ter herdado a Fênix depois da morte de Dumbledore? Pensando rapidamente, isso parece fazer sentido. Harry demonstrou lealdade a Dumbledore. Fawkes já havia ajudado Harry mais de uma vez, e os dois possuem uma ligação especial. Mas existe um detalhe curioso: depois da morte de Dumbledore, Fênix simplesmente desapareceu. Ela não foi para Hogwarts, não foi para Harry, nem para ninguém. Talvez seja isso a evidência de que uma Fênix não escolhe substitutos, ela escolhe pessoas. Quando essa ligação termina, ela segue seu próprio caminho. Pense nisso por um segundo. A criatura mais rara do mundo bruxo não respondeu a uma demonstração de poder, ela respondeu a uma demonstração de lealdade. E talvez seja apenas o maior segredo das Fênix. Talvez ela não escolham o bruxo mais forte, talvez escolham o bruxo mais digno, como se fosse o martelo do Thor. Agora vamos voltar para o Dumbledore, porque existe uma outra evidência impressionante. Ao longo da vida, Dumbledore tomou inúmeras decisões que envolviam sacrifício. Ele enfrentou Grindelwald, assumiu os próprios erros do passado, protegeu Hogwarts e no final aceitou sua morte para derrotar Voldemort. Toda a trajetória dele gira em torno de algo maior do que ele mesmo. E curiosamente, é exatamente o simbolismo da Fênix.
Mas o detalhe mais importante de todos, depois da morte de Dumbledore, quando ele morreu, Fawkes não ficou em Hogwarts, não procurou um novo dono, não passou para Harry, não passou para Snape, não passou para ninguém. Ele simplesmente foi embora. E isso muda completamente a forma de como enxergamos a relação entre eles. Porque se Fawkes fosse apenas um animal de estimação, ele teria permanecido, mas ele não permaneceu. Foi como se a ligação existisse apenas com uma única pessoa, Dumbledore. E é justamente por isso que talvez a pergunta desse vídeo esteja errada. Talvez Dumbledore nunca tenha domesticado uma fênix. Talvez ninguém conseguia fazer isso. Talvez a verdadeira pergunta seja, por que uma fênix escolheu Dumbledore? E olhando para tudo que sabemos sobre Fawkes, coragem, lealdade, sacrifício, esperança, talvez a resposta seja simples, porque Dumbledore representava tudo aquilo que uma fênix simbolizava. E por isso ninguém mais conseguiu ocupar o lugar dele. E é justamente isso que torna toda essa história tão fascinante, porque enquanto aprendemos mais sobre as fênix, menos elas parecem animais mágicos e mais parecem criaturas capazes de escolher seu próprio destino. E se você estava voando pelos campos de Hogwarts e caiu de vassoura aqui na Sala Precisa, já se inscreve no canal, tudo que você precisar vai estar aqui. Vou indo nessa, deixa o like, falou!